Dizem os homens que o pior inimigo é o ego. Será? Nesse vídeo falaremos sobre esse ser incorporado em nossa psique e que é tão fundamental para o desenvolvimento da saúde física, mental e espiritual do indivíduo. Eu sou o Tony Silva e você está no Toma Atento. Pois bem, nós seres humanos somos formados por 3 componentes que formam a personalidade. São a tríade, eles, o id, ego e o superego. São os representantes da impulsividade, racionalidade e moralidade. Em suma, o id é a nossa energia psíquica, nosso libido, é nele que está a fonte de impulsividade. Já o nosso ego é um produto do id, desenvolvido com o intuito de tornar efetivo esses impulsos, sempre com os pés na realidade. O superego é a parte da mente humana regida pela moral e age de acordo com os conceitos de valores da sociedade. Vamos explanar cada um desses componentes separadamente e no final veremos até que ponto o ego é o nosso inimigo. Iremos começar com o id. O id é o basicão do inconsciente na personalidade. Ele é inato. E por muitas vezes ele é hereditário e adquirido, segundo a teoria de Freud, no aparelho psíquico. É um elemento onde fica armazenado nossas pulsões, a energia psíquica, os impulsos primitivos, e o id é guiado pelo princípio do prazer, e não há regras a serem seguidas por ele. Tudo o que lhe importa é a ação do desejo, do prazer e da satisfação. O id está presente desde o nosso nascimento, e durante os 2 primeiros anos da vida, ele é quem governa. Ele é animador do ego, mas deliberado, solto, à vontade, ele é inconsequente, irresponsável e irracional. Iremos pular do ego para o superego. O superego, por definição, é o aspecto moral de censura e o medo da punição. É a personalidade do indivíduo de acordo com a teoria da psicanálise de Freud. Diz-se então que o superego é um ponto regulador e inibidor do id, pois toda noção de certo ou errado e todos os paradigmas e imposições sociais são aspectos dele. E por vezes ele atua como um conselheiro para o ego, alertando-o sobre o que seria ou não aceito moralmente. Se você chegou até aqui, certamente tomou tempo e está a caminho do crescimento. Está a caminho de uma mente adulta sadia. Então eu peço que deixe o seu like e se inscreva no canal, pois aqui, semanalmente, colocaremos conteúdos que ajudará na sua caminhada. Agora vamos ao nosso suposto inimigo, o ego, o eu consciente. O ego é a parte central da personalidade. Você já deve ter ouvido: o seu ego está inflado, o seu ego está dominando você. Controle seu ego. A semelhança entre essas frases é que o ego está sempre conjugado com orgulho, sempre comparado com o orgulho. Mas o ego é o protetor do consciente, impedindo que o inconsciente assuma o controle da nossa psique. Ele é racional, ele controla os instintos, busca facilitar a interação do id com as situações externas que ocorrem na vida das pessoas, barrando seus ímpetos. Agora voltemos ao superego. O superego é a parte psíquica que se forma a partir do ego. A ele são atribuídos os valores morais, culturais e que é apresentado ao indivíduo quando criança. O superego está sempre atuando em busca de uma explicação lógica e ética, mesmo que para isso seja preciso manipular inconscientemente os motivos, mesmo o fato sendo obscuro, para que isso se torne aceitável para si, no caso, um superego. Nessa tríade, tendo como mediador do mundo interno
inconsciente para o mundo externo, o consciente. Um ego bem estruturado psiquicamente, centrado, coerente, disciplinado, conduz à harmonia entre essas três instâncias. Permitirá que o indivíduo viva mentalmente saudável. Como disse um poeta romano chamado Juvenal, alcançará-se mente sã, corpo são. Então, em suma, o ego não é o inimigo. Ele pode vir a ser se o nosso eu, a nossa personalidade, der muita atenção à alta importância ou à profunda necessidade de crédito, de valor, e não demonstra empatia por terceiro. O ego sadio, ele começa a perceber como agir efetivamente. Percebe a realidade no aqui e no agora, as suas condições, suas habilidades, suas pretensões tangíveis. Ele inicia um processo de experimentação da espontaneidade, em que expressa suas emoções de forma eloquente, de forma verdadeira, sem camuflar. Consegue se comunicar afetuosamente com um terceiro, com o outro, mesmo se não gostar ou se não estiver satisfeito. Consegue ser respeitoso, educado, conter os impulsos. Então ele é o equilíbrio. O ego doente causa o narcisismo. O ego fragilizado, ele permite que o superego se sobreponha sobre ele, e isso torna o superego cruel. Além disso, ele promove ao ego sentimentos de culpa e de remorso, e o mantém sempre pesaroso por erros cometidos, por injustiças sofridas. Não permite que o ego se liberte disso. Já o egocêntrico, ele permite que o id sobreponha-se sobre o ego. E isso tornará o ego escravo do id, pois o ego não notará o quanto estará sendo irresponsável, irracional. Os psicopatas, eles não sentem o remorso causado pelo superego, porque o id deles é muito avantajado. Eles não sentem o amor pelo próximo e é guiado pelo princípio do prazer imediato. Então o ego não é o vilão. A sua formação, sim. Por isso a importância do autoconhecimento. O autoconhecimento permitirá você ter a real clareza a respeito de si, quem é, aonde está, para onde vai. Gostou do conteúdo? Espero que tenha sido importante para você, para que conheça um pouco mais a respeito dessas três instâncias. Então deixe seu like, se inscreva no canal. Obrigado, vamos lá. Até a próxima.